Fala galera, fala Nação Santista, eu sou Yuri Alvarez, nas interwebs aí o pessoal me conhece, ou me chama por Irônico, e eu vou falar um pouquinho hoje de uma análise tática que eu fiz, não é nenhum segredo, todo mundo já sabe como funcionam esses esquemas do Sampaoli. Se você quiser ver vídeo, tem muito conteúdo no YouTube mesmo, de pessoas falando como funciona o esquema do Sampaoli, ou como funcionam esquemas parecidos com o Guardiola, ou como derrotá-los, como tem o próprio José Mourinho falando como derrotou o Barcelona do Guardiola. Tem muita coisa na internet, então o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, não estou inventando a roda, tem tudo aí, não estou dizendo que eu sei mais do que ninguém também, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então vocês me desculpem qualquer problema de qualidade técnica, de como foi feito e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. É uma análise tática de como foi Santos versus Atlético Mineiro e anteriormente Santos versus Ceará também. O Santos entrou desse jeito aqui que vocês estão vendo e teve muita dificuldade, não criou nada, atacou super mal e o próprio Jorge Sampaoli fala que quando o Santos ataca mal, ele sofre muito. Quando o Santos ataca bem, ele conclui as jogadas, fica com muita posse de bola e conclui muito as jogadas. Então é muito escanteio, é muito a linha de fundo, lateral aqui no ataque. Mas quando o Santos não ataca bem, o Santos perde a bola na intermediária, principalmente com esses três jogadores. E aí ele fica super exposto a contra-ataques. Contra-ataques do tipo que o Atlético encaixou. Praticamente matou o jogo logo no primeiro minuto, quando o Luan recebeu nas costas do Jorge e bateu cruzado meio fraco e o Luan Pérez não chegou para impedir também. Bom, mas antes disso eu tenho que contextualizar com o jogo do Ceará. Por que o jogo do Ceará? Porque ficou mais claro e os defeitos são praticamente os mesmos. São os mesmos problemas, os mesmos defeitos e a mesma postura ofensiva, apesar da variação tática ter mudado um pouquinho. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como é que foi o jogo do Ceará e você vai ver que os problemas foram os mesmos de ontem. Aqui, no momento ofensivo, o Santos entrou com uma variação tática diferente, o que o São Paulo chamou de 3-2-5, tá vendo? Eu até coloquei aqui. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele considerou o Sanches um atacante e o Evandro de fato jogou como atacante. Ele ocupou essa posição aqui de segundo falso 9 em todo o período que ele teve em campo. Até porque o Pituca estava como um meia volante por dentro, então se o Evandro estivesse jogando nessa posição mais atrás, ele bateria a cabeça com o Pituca. E ele não poderia centralizar o Evandro, porque o Sacha faz essa movimentação de falso 9 para vir receber a bola e distribuir o jogo. Então o Evandro não poderia estar centralizado nessa formação aqui. O terceiro motivo, e é o motivo principal, é para deixar o Soteldo livre. Por que para deixar o Soteldo livre? Estando o Evandro aqui, ele prende a linha de zagueiros. E eu já vou mostrar isso para você nessa imagem aqui. Se você não acredita em mim, no que você está vendo com o Evandro no ataque, eu vou te mostrar uma foto que o Mussetti postou no Twitter dele, que é essa foto aqui para começar o jogo. Você pode ver aqui os três zagueiros, o Jobson na entrada da área, o Pituca como meia volante aqui, o Soteldo livre, e olha o Evandro como ele está posicionado, ele não está centralizado aqui, ele está posicionado como segundo atacante, assim como o Sacha, tá vendo? É a posição idêntica, só que invertida. E o Thailson aqui com o Sanches de quinto homem do ataque, como o São Paulo disse. Isso no momento ofensivo. Como você pode ver aqui, no momento defensivo, o Pituca se alinha com o Luan Pérez e formam aqui os quatro defensores nessa linha de trás. Também fica claro vendo essa imagem. Essa foto aqui mostra o Veríssimo na função de lateral direito e o Pituca na função de lateral esquerdo. Os dois aqui para marcar o atacante, Jobson na entrada da área, o Evandro e o Sanches recompondo. Mas por que eu estou mostrando para você a variação de esquema ofensivo e defensivo? Porque eu quero te mostrar como isso se encaixou no jogo do Ceará e como
foi praticamente idêntico ao jogo do Atlético Mineiro. A única jogada, o Santos foi muito mal ofensivamente, correto? Todo mundo viu que não criou chance alguma. Teve uma bola de cabeça do Veríssimo no início do jogo e só. Foi o jogo inteiro sem criar nada por baixo, não conseguiu trocar passes, não conseguiu entrar na área, não conseguiu levar perigo. O Cleiton não fez nenhuma defesa. Assim como o goleiro do Ceará não tinha feito grandes defesas também. O Santos não criou nos 2 jogos e o motivo é o mesmo. Olha como o Santos está em desvantagem numérica em todos os setores do campo. Tá? No momento ofensivo, isso aqui é um ataque estabelecido, tá? Não é um contra-ataque, a bola não veio perdida. Isso aqui é uma jogada criada que veio de pé em pé dos zagueiros até chegar no Jobson. Olha como o Santos está em desvantagem numérica. Aqui são 4 jogadores para 3 do Santos. Em todos os setores. Aqui são 4 jogadores contra 3 do Santos. E ainda tem a sobra desse lado. Por que eu tô falando isso? Porque o Sampaoli monta esse esquema prevendo exatamente isso. Isso não é uma falha no sistema do Sampaoli. Não tá dando certo, mas o que o Sampaoli quer é o que ele tem tentado e o que deu certo algumas rodadas atrás. É ocupar toda essa linha de campo aqui com defensores e deixar livre o passe para o outro lado, invertido. Essa é a única jogada que o Santos tem. É bem essa aqui. E é o que acontece nesse lance. O Jobson acha um lindo passe pro outro lado, encontra o Soteldo sozinho, que é o que deveria ser. A proposta de jogo do Santos quando joga desse jeito é para fazer os pontos receberem no mano a mano. Mas não tem dado resultado, porque no último terço a jogada não acontece. Você pode lembrar daquele fatídico drible lindo do Soteldo quando ele passa de 2 e cruza para o Sanches fazer o gol de cabeça. Isso acontecia antigamente, mas as defesas estão melhores. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. As defesas esperam que isso aconteça. E quando acontece, o Soteldo não consegue, nem o Thailson consegue desequilibrar. O sistema do Sampaoli hoje é formado para fazer isso. Nem sempre foi assim, mas hoje ele é formado para fazer isso. E o Soteldo, quando vem para a linha de fundo, ou quando tem ido para a linha de fundo nos últimos jogos, não tem feito nada de criativo. Você pode acompanhar. Hoje mesmo, quantas bolas o Soteldo inicialmente e depois o Thailson, quando foi substituído, receberam nesse esquema sozinhos. Todos os zagueiros, todos os meias fizeram essa inversão de jogo. Eu não contei, mas eu diria pelo menos umas 10 vezes essa inversão foi feita direto. Ou do direto desse ponto do gramado, do extremo oposto, ou desse ponto do central. Essa bola caminha até o ponto central e acha o Soteldo no oposto sozinho. Só que nenhum deles foi capaz de fazer nada de criativo. E é muito pouco o Santos depender só dessa jogada. O Santos só tem essa jogada nesses últimos jogos para arrumar alguma coisa no ataque. E isso é uma falha grave no sistema de movimentação ofensiva do Santos. O Santos tem que treinar muito para sair desse tipo de retranca. E eu acho que o Sampaoli perdeu muito da essência dele para encaixar esse modelo de jogo. Ele achou essa fórmula, deu certo em alguns jogos, na melhor fase do momento, da melhor fase do Santos no campeonato foi isso que levou o Santos às vitórias, mas é pouco. E por que eu falei tanto do jogo contra o Ceará se eu quero falar sobre o jogo do Atlético Mineiro? Bom, apesar das pequenas variações táticas e várias variações de nomes, os problemas foram os mesmos. Que é para você ver que não importa se o Santos joga com 3 zagueiros ou com uma linha de 4, que é o problema, não mudou nada. Contra o Atlético Mineiro, o Santos jogou com 4 zagueiros. O Jorge praticamente não saiu da lateral, porque ele tinha o Luan praticamente matando todo o espaço do Jorge no meio campo. Ele ficou preso ao Luan praticamente todo o jogo. Então, o Santos jogou com uma linha de 4 zagueiros. Ele tem um terceiro zagueiro em campo? Tem, o Veríssimo. Só que ele tem funções de lateral direita. Você não vai ver o Veríssimo ficar centralizado na área. Ele vai abrir para dar o combate aqui na lateral. Então, na realidade,
ele não é um zagueiro, ele é um lateral. O Veríssimo está jogando de lateral direito, principalmente quando a defesa está postada aqui. Nos contra-ataques ele vai fechar por dentro se precisar e tudo mais, mas quando importa defensivamente ele é lateral. Só que tem um grande problema, e é aqui que o Santos fica penso para o lado esquerdo. O Veríssimo não tem a menor qualidade para sair e armar jogadas como lateral direito, como o Ferraz faz, como até o Pará fez na segunda etapa do jogo contra o Ceará. Ele não tem a qualidade de fazer triangulações, chegar no fundo, ou armar o jogo, virar esse jogo. O Veríssimo praticamente não tenta inversões diretas. Quem mais tenta inversão é o Gustavo, erra bastante também. O Veríssimo sequer tenta essas inversões. Ele é muito limitado na parte ofensiva e na parte criativa. Isso faz com que essa bola tenha que rodar de pé em pé por trás da linha de defesa e chegar no Jorge, que aí o Jorge vai sair jogando com uma qualidade muito melhor. E isso faz o Santos ficar penso para o lado esquerdo, totalmente desequilibrado. O Veríssimo é um não fator aqui na parte ofensiva. E esse acho que é o maior defeito do esquema do Sampaoli. Porque para falar do esquema ofensivo do Santos, a gente tem que tocar um pouco em filosofia. Em filosofia do Sampaoli de ver o futebol. E é muito parecido com o do Guardiola nesse sentido. Ele quer ter a posse de bola para chegar ao gol. Ele não quer ter a posse por ter a posse. Então, ele não vai ficar tocando se ele tiver uma opção livre com o Marinho, por exemplo, aberto sozinho. Ele vai centralizar ele vai verticalizar essa jogada muito rapidamente. Porque a posse é só um meio de chegar até o ataque, na visão dele. Então, essa é uma da filosofia. Ter a posse, fazer triangulações, aproximações entre os jogadores. Essas triangulações aqui que você pode ver em todos os cantos do gramado, né? São essas triangulações que são completadas pelo posicionamento dos jogadores. A outra questão é o alargamento do campo, com o Derlis ou o Soteldo lá em cima e o Marinho totalmente aberto para receber as bolas invertidas, como eu já demonstrei naquela foto do Ceará, que essa bola vem invertida do extremo oposto. Isso também faz parte da filosofia, que tem como outro ponto alto o perde-pressiona. Assim que você perde a bola no campo defensivo, você quer obter ela o mais rápido possível. Então, você quer ter igualdade numérica, mesmo no campo de ataque, para poder pressionar os jogadores e os jogadores não terem com quem sair. Os jogadores do adversário não ter como sair. E assim você recupera e está jogando, ou você recebe uma bola grátis aqui, rifada do campo de defesa. Mas como que você quer fazer isso, ter igualdade numérica para pressionar o adversário se você joga com um zagueiro de sobra? O zagueiro de sobra essencialmente quer dizer que você tem um jogador a menos jogando o jogo. Então você vê que é uma coisa muito mais complicada. Ao ser cauteloso, o Sampaoli abre mão de pressionar a saída de bola, porque o Veríssimo teria, num jogo dessa filosofia, por exemplo, do Guardiola, que joga com um lateral. Caramba, vou ter que mudar tudo aqui, mas você me acompanha, vê se acompanha aí, ó. Coloquei os dois zagueiros e aqui seriam um lateral direito. Nesse esquema, que é o mesmo esquema que o Guardiola usa no Manchester, o Ferraz pode pressionar aqui, o Jorge pode pressionar aqui, e quem faz a sobra é o próprio Pituca, não é o terceiro zagueiro. Ele que vai matar as jogadas. Claro que é mais perigoso, mas é um risco necessário se você quiser pressionar o adversário na saída de bola, porque é o único jeito de você ter igualdade numérica aqui na defesa adversária. Sem isso, você tem sempre um jogador a menos, e com um jogador a menos sobra opções de passes para a defesa sair jogando. Então como é que você vai pressionar? Eu já vi jornalistas dizendo assim, o Santos perdeu uma característica de pressionar, ser combativo, mas perdeu exatamente por jogar com um jogador de sobra. Para isso acontecer,
para a pressão acontecer, você não pode ter um jogador de sobra, você tem que ter um jogador comitado ali a fazer essa função e correr o risco de levar a bola alçada. E é para isso que o Pituca está aqui e o Veríssimo está aqui para ganhar. Mas o São Paulo ele parece não confiar. Ele está muito cauteloso. Ao não confiar, ele quebra a sua filosofia. Uma coisa que ele falou que não faria, né? Esse é o jeito mais, vê se vocês me entendem, retranqueiro do São Paulo de jogar. Ter um jogador na sobra. Ele fala assim, olha, eu escalei 3 zagueiros para não ter problemas na transição. Mas basicamente o que ele está dizendo é, eu vou ter um jogador a mais na defesa. Isso faz com que ele não tenha esse jogador pressionando e fazendo parte do ataque, fazendo parte da construção de jogadas. Consequentemente, você perde muito na criação, o jogo fica penso para um dos lados, porque só o Jorge ajuda na parte ofensiva, o Veríssimo, quando atua de lateral direito, não ajuda. E sem contar que o momento técnico dos jogadores é muito ruim. O Soteldo, quando entrou no segundo tempo pela ponta, e aqui entrou o Sacha, não melhorou o time. O Sacha faz muito bem essa movimentação, mas é o que ele melhor faz. De resto, ele mal pega na bola. Ele não conclui muitas vezes no gol. O Marinho aprofunda todas as vezes, toma decisões erradas. O Soteldo tem um drible lindo, só que muito eficiente e tudo mais, só que não tem produzido ofensivamente para o Santos. Ele não tem chegado na linha de fundo, tocado para trás com qualidade, ou servido o companheiro aqui na entrada da área para um chute perigoso. Não tem dado certo. E isso é um problema sério pro São Paulo. Na minha opinião, o São Paulo tem que abrir mão do jogador da sobra. Não faz sentido você querer jogar ofensivamente e ter um jogador de sobra. É que nem você querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, assoviar e chupar cana, sei lá. Então não dá certo, você tem que comitar a uma ideia. E o São Paulo ele perdeu um pouquinho da essência dele, que ele falou que nunca perderia. Porque, muito provavelmente, por conta do jogo contra o Palmeiras. Aquele jogo foi muito traumático, eu acho, para ele. Inclusive os jogadores já disseram que os fez evoluir e ele mudou o esquema de jogo a partir daquele momento. Bom, ou você acha um zagueiro que tenha muito mais qualidade que o Veríssimo para sair jogando, ou você passa a não contar com o zagueiro de sobra. Pelo menos nos jogos em que você precisa ser impositivo no campo de defesa, que os jogadores do time adversário não vão pressionar você. Nesse estilo de jogo, que mesmo jogando fora, o Atlético Mineiro se postou atrás e bastou se defender. Inclusive os 3 atacantes rápidos não surtiram efeito porque tomaram um gol muito cedo e o Atlético Mineiro ficou todo retrancado. O Veríssimo não pode perder aquela bola de cabeça pro Otero. Eu contabilizei diversos erros do Veríssimo com perda grave de bola no campo ofensivo e defensivo, que geraram contra-ataques ou ataques perigosos do time adversário. Quase todos os jogadores do Santos tiveram pelo menos um erro, 9 dos 14 que estiveram em campo. Mas o Veríssimo, só ele, errou 4 vezes jogadas graves. Foi de longe o pior para mim no jogo, mesmo que o Jorge não tenha feito a cobertura excelente, mas é um risco, é o que eu falei, é o risco que se assume. Quantas bolas você acha que o Hever vai acertar na vida daquele lançamento? É um risco que poderia ter dado certo, deu errado logo no primeiro minuto, mas o Veríssimo aqui na lateral, perder bola de cabeça, o Otero passou como quis pelo Veríssimo, fez dele de gato e sapato. Foi uma partida desastrosa do Veríssimo, que também depois não conseguiu contribuir nas opções ofensivas. Vale se ressaltar que o Santos tinha problema para escalar, né? O Sacha mesmo estava desgastado, o Thailson também foi banco, o Evandro foi banco, tudo porque o Santos vem aí de alguns jogos e com certeza esse esquema exige muito dos jogadores. Mas o Santos precisa treinar muito rapidamente para sair desses sistemas defensivos e criar alguma coisa. Eu não gosto de jogar nesse esquema com a sobra do terceiro zagueiro. Nesse estilo de jogo. É perigoso? É perigoso. Mas hoje ele estava cauteloso e tomou 2 gols, ficou vendido.
não adiantou em nada. Então, para que você ser cauteloso, não é? Não é mesmo? Não deu muito certo. Era isso, a minha análise do jogo do Santos eu fiz aqui. Espero que você tenha gostado, se você curtiu aí, vale a pena você me conferir lá no Twitter e me acompanhar. Valeu? Até mais.